Tá com dúvida sobre Rigid Bodies na Unity? Então assiste esse vídeo até o final que eu vou explicar cada atributo e dar algumas dicas em situações que você pode usar. Vamos nessa? Fala galera! Senhor Guimarães aqui, bem-vindos a mais um vídeo do canal Manual do Game Deck, canal com muitas dicas e informações que vai ajudar você a fazer o seu jogo. Hoje eu venho trazendo um vídeo para falar sobre Rigid Body na Unity. Vou explicar cada propriedade desse componente e também falar de algumas situações em que você pode usar, além de algumas dicas. Vamos nessa? Beleza, galera. Eu criei esse projeto que vai servir como de apoio para o nosso vídeo. Então nós temos um chão, nós temos um cubo aqui azul. Esse cubo ele tem um componente de Rigid Body. A gente já começa aqui vendo que ele tem esse atributo Mass, que na verdade é a massa do Rigid Body. É importante falar, galera, que muita gente confunde que quanto maior é o valor da massa, mais rápido esse componente vai cair. Só que isso não é verdade. A gente pode até rodar aqui o nosso projeto para ver que eu começo com 1, se eu botar aqui simplesmente 500, ele não vai cair mais rápido. Por quê? Esse Mass, na verdade, ele é mais útil quando a gente está trabalhando com colisões. Então, por exemplo, você tem uma colisão entre objetos de massas diferentes, o objeto que tem maior massa vai ter um impacto maior sobre o objeto que tem menor massa. É como se você estivesse trabalhando com um caminhão e um carro. Quando os dois batem, o carro ele vai ser deslocado mais do que o caminhão. Caso você queira fazer com que esse Rigid Body desça mais devagar, você vai ter que alterar esse atributo aqui, ó, drag, que nada mais é que o coeficiente, né, de velocidade linear. Então, se eu alterar aqui, por exemplo, de, sei lá, 500 para botar 20, a gente vai ver que ele já vai demorar um pouco mais para ele descer. A gente está vendo que ele tem um certo atrito no ar. No mesmo caso, nós temos o Angular Drag, que nada mais é que um atrito, só que na parte de rotação. E nós temos o Use Gravity, que nada mais é que a gravidade padrão da Unity. Na verdade, a gravidade padrão do seu projeto na Unity. Se eu desmarcar essa opção, a gente vai ver que o nosso Rigid Body ele vai ficar parado. Ele não vai sofrer nenhuma alteração da gravidade. Caso eu queira alterar o valor, né? Tipo, caso eu queira alterar a gravidade, eu posso vir aqui em Edit, em Project Settings, eu venho aqui na parte de Physics, e logo no primeiro atributo aqui, né, logo nesse primeiro campo aqui, que nós temos Gravity, você pode selecionar o quanto de aceleração que você vai querer para cada eixo. Aqui no caso, por padrão, é menos 9,81. Eu posso muito bem também adicionar um valor para X e para Y. Digamos que você queira simular algum planeta fora da Terra aqui, sei lá, que ele tem uma gravidade que seja na diagonal. Você pode fazer isso. Eu posso simplesmente colocar aqui um valor, sei lá, de 10 para X. E quando eu voltar aqui no meu editor e der play, a gente vai ver que ele vai começar a ir para o lado. Ele vai vir para baixo e para o lado, né? Do eixo X. Seguindo, a gente tem esse valor Schematic aqui, né? Esse checkbox. O que ele é? Quando a gente marca, a gente está falando para a Unity que a gente não quer que nenhuma força externa haja sobre ele. Isso inclui a gravidade e isso inclui qualquer tipo de colisão, né, entre Rigid Bodies. Quando eu marco isso daqui, a gente vai ver que o nosso Rigid Body ele vai ficar parado, assim como se eu não tivesse marcado o Use Gravity. Se você mover um objeto que seja Schematic, né, porque ele só vai conseguir mover usando duas funções, né, que é basicamente a Move Position e a Move Rotation, que ambas são feitas via script. A Move Position você vai colocar a posição de destino desse Rigid Body da mesma forma como a Move Rotation. Seguindo mais um pouco, a gente tem o atributo Interpolate. O que ele é? Ele geralmente é usado em Rigid Bodies kinemáticos. Isso daqui é para caso o seu movimento ele esteja um movimento meio tremido, né, meio travando, você deve usar um desses dois, ou Interpolate ou Extrapolate. Se você vai usar o Interpolate, ela é mais precisa que o Extrapolate, porém, ela possui um lag de atualização física, ela fica um frame atrasado. Ele é mais recomendado quando você tem um Rigid Body em que a velocidade ela vai variar muito, ou quando há outros elementos físicos que possam influenciar o seu movimento. O Extrapolate ele vai parecer com que o movimento esteja um pouco à frente
do que ele realmente está. E ele é mais recomendado em situações em que a velocidade do seu rage body vai ser constante e não há outros elementos que possam interferir no seu movimento. Seguindo aqui, a gente tem o atributo Collision Detection, que o seu valor padrão é o Discrete. O Discrete ele é recomendado quando o seu objeto ele não vai se envolver em colisões com uma movimentação em alta velocidade, né, com movimentações rápidas. Porque algumas vezes ela pode falhar, porque ela não é tão computacionalmente cara. Nós temos também os tipos Continuous, que é quando o seu objeto ele vai ter uma movimentação rápida e vai colidir com outros objetos que possuam colliders que sejam estáticos. Ou seja, é uma colisão entre um objeto rápido e um objeto que esteja parado. O Continuous Dynamic ele é computacionalmente mais caro, porque ele é recomendado para justamente quando você tem que o seu objeto mova rapidamente, né? E ele também funciona para outros tipos de colares, né? Outros tipos de objetos que também possam estar com uma velocidade alta ou possam estar parados. Então ele funciona para qualquer tipo de colisão, né? Para qualquer situação de colisão. O Continuous Speculative ele já é um pouco melhor que o Continuous, porém ele é um pouco pior que o Continuous Dynamic. Por quê? Você também pode usá-lo para objetos em que os dois tenham alta velocidade, né? Porém, você só deve usar o Speculative caso a acurácia das colisões não sejam tão importantes. Se você não se importa em que algumas colisões possam falhar, você usa o Continuous Speculative, por ela ser um pouco menos custosa que a Continuous Dynamic. E finalmente a gente tem essa parte aqui de Constraints, que nada mais é do que você congelar, né? Como aqui diz, tem o Freeze Position e o Freeze Rotation. Você vai congelar, né? Você vai restringir a movimentação nesses eixos. Então, ou no eixo X, Y, Z para posição, ou no X, Y, Z para rotação. Então, se eu apertar aqui para restringir Y e remover aqui o Kinematic, a gente vai dar play e a gente vai ver que ele vai ficar parado, ele só vai se movimentar no eixo X porque a nossa gravidade lá está setada para também ter uma força né, uma aceleração para o eixo X. Da mesma forma, se eu colocar, eu posso restringir os dois, posso restringir um, posso restringir todos os três, aí você decide. E uma parte de info aqui que tem algumas informações do Rigid Body. Então, né, caso você queira ver sobre velocidade angular, inércia, né, entre outras coisas, você pode olhar essa parte de info aqui. Um ponto extra agora é que eu tinha falado aqui no drag que ele serve para você deixar o objeto mais leve. Caso você queira que o objeto caia mais rápido, você vai ter que fazer isso via script. Então você vai setar aqui o drag para 0. Eu acabei criando esse script aqui, que é um Gravity Simulator. Eu vou setar ele para 200 e vocês vão ver como o objeto vai cair bem mais rápido, né, do que com a gravidade. Caso ele vai cair praticamente instantaneamente. Então, caso você queira simular um objeto pesado, você vai ter que fazer isso via script. Recapitulando, galera, a gente viu que o Mass ele é mais usado para colisões. Então, se você quiser alterar a velocidade que ele vai cair na gravidade, você tem que combinar com o atributo drag. Aí, se você quiser mais leve, você combina com ele. Se você quiser que ele caia mais rápido, você vai ter que fazer isso ou alterando a gravidade do seu projeto ou fazendo isso via script. Existe também o Angular Drag, que é um atrito angular, né, para rotações. Temos o Use Gravity, caso você queira usar a gravidade padrão do seu projeto. E Kinematic, que é para você fazer com que esse objeto não sofra influências externas, né, seja da gravidade ou de alguma colisão. Você consegue controlar ele apenas via script, né? Então tem os métodos Move Position e Move Rotation para você controlá-los. Né? Ele é recomendado como, por exemplo, você tem uma porta ou alguma plataforma que vai se mover. O Interpolate, que é nada mais é que quando você tem um objeto kinematic em que ele possa estar com uma movimentação meio estranha, né, meio travando ou trêmula, você pode usar essa opção, né, aí você escolhe se você quer usar o Interpolate ou
ou Extrapolate. O Interpolate acaba sendo melhor que o Extrapolate. O Collision Detection, que nada mais é a forma como ele vai calcular as colisões, né? Tem a Discrete, que é a padrão, só que ela não é recomendada se o seu objeto vai se mover muito rapidamente. Tem a Continuous, que aí existem três. Tem a Continuous normal, né? Tem a Continuous Speculative e a Continuous Dynamic. A Continuous Dynamic ela acaba sendo mais cara, porque você pode fazer qualquer tipo de colisão, né? Você pode envolver objetos de alta velocidade com outros objetos de alta velocidade. A Continuous Speculative, você também pode fazer isso, só que ela é menos precisa do que a Dynamic. E a Continuous normal, só quando o seu objeto tem uma alta velocidade, ele vai se envolver com colisões com outros objetos estáticos. E finalmente nós temos as Constraints, em que são os atributos em que você pode restringir no eixo de alguma posição ou de rotação. Você pode congelar a movimentação daquele rigid body naquele eixo. Espero que tenham gostado. Lembre-se de deixar o seu like. E caso você não tenha feito, se inscreva no canal. E lembre-se de apertar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo novo que é postado aqui no canal. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, Instagram e TikTok, no @manual do Game Dev, onde eu também posto muitas dicas e informações que vão ajudar você a fazer o seu jogo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para facilitar. Eu fico por aqui. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.